questão do mar, né, pela questão costeira. Me interesso também por aqueles que produzem alimento na área costeira. Em particular, os pequenos produtores costeiros, então caçadas, açougueiros, jangadeiros, ribeirinhos e assim por diante. E o papel, vou falar um pouquinho sobre isso, o papel que eles podem desempenhar na conservação da natureza. Na verdade, a gestão costeira tem um grande componente de proteção da natureza. E quando falo de proteção da natureza, eu falo em dois aspectos fundamentais, quer dizer, que é a questão da biodiversidade cultural, mas a diversidade cultural está ligada à biodiversidade, ou à diversidade biológica. Eu acho que, na maioria dos estudos, isso se torna um tema inseparável. Falar sobre natureza e não falar sobre cultura é alguma coisa... provavelmente é falar dos Santos e falar do Pelé, do Neymar e assim por diante, né? Mas é um pouco isso. Então, eu acho que a primeira questão que eu vejo nesse meu mestrado, esse trator de pesca no litoral norte e sul de São Paulo, é o que a gente vê e o que a gente não vê. É interessante, né? O que a gente vê, muitas vezes, depende da disciplina que a gente fez. Não é verdade? Os antropólogos veem alguns aspectos, os biólogos outros, os oceanólogos outros mais, e muitas vezes essas disciplinas não se conversam. Eu acho que uma das grandes dificuldades hoje da nossa ciência para construir, não é? Eles falam uma teoria da conservação que seja adaptada aos países tropicais, porque é disso que se trata. Nós somos grandes copiadores de métodos, de práticas que vêm do exterior e criamos muito pouco. E isso tem muito a ver também com a nossa trajetória universitária. Nós adoramos imitar nosso orientador que vem do Ohio, ou de Paris, ou de Praga. Passamos quase a vida inteira vinculados a eles. E essa vinculação, na verdade, é uma espécie de cordão umbilical que nos aportam teorias e, sobretudo, práticas que muitas delas seguramente não se adaptam àquilo que a gente pretende, isto é, no nosso caso, a conservação da área costeira, a gestão da área costeira, a questão da biodiversidade e da etnodiversidade na área costeira e assim por diante. Então, acho que a primeira coisa é como quebrar esses padrões de dependência, porque não é simples. No entanto, o que mais me preocupa não é essa teologia, provavelmente é a mesma em Paris, no Ohio, e em São Paulo e aqui em São Vicente, né? Assim como é provavelmente a sonografia. Mas o que mais me preocupa é como as práticas decorrentes dessas ciências, sobretudo no caso da botânica, da biologia e assim por diante, né? Essas práticas de conservação que contêm elementos da ciência, contém elementos de outras práticas, né? Como que essas práticas conservacionistas são importadas e todo mundo vê que elas não se adaptam à realidade local, criam problemas sociais, políticos, de proteção da natureza, problemas claros de violação muito violenta dos direitos humanos de populações que vivem nessas áreas, e às vezes continuam praticando como se não fosse nada. E, no entanto, se a gente olha o mundo fora, esse mundo está evoluindo muito mais rapidamente do que aqui. Né? Eu, por várias razões, fiz um doutorado fora, parte que a gente faz, fiz em Paris, depois fui trabalhar na ONU durante quase 12 anos, e nesses 12 anos viajei para o mundo inteiro. China, Vietnã, Tailândia, Nigéria, Angola. E aquilo me permitiu um caixara para a cidade, ter uma visão do mundo que marcou a minha carreira, não há dúvida nenhuma. E eu me lembro que eu fui na luta, né? Só piada. Então, em São Paulo, que é um conhecido batalhador por direitos sagrados, eu escutava na FAO.
em Roma, na área de pesca, e ele era um consultor e encontrou um tio em Roma e disse: mas afinal, o que faz um caiçara em Roma? E ele é caipira, né? Ele falou: da mesma forma que eu pergunto, o que faz um caipira em Roma? Porque ele é de Jaú. Então, essa exposição da gente ao mundo exterior é fundamental. Mas eu acho que ela é fundamental desde que a gente saiba que as práticas decorrentes da ciência, no caso, por exemplo, as teorias da conservação da natureza, são muito mais práticas humanas do que uma ciência doada pela divindade.